compartilhar com vocês a minha tela. Tá tudo bem? Inicialmente, desejar também um ótimo 2021 para vocês, para todos nós. Tudo bem? Obrigada. Nós paramos no capítulo 4, né? Ficaram faltando 2 capítulos para terminar o nosso conteúdo que estava previsto, tá? O capítulo 5, que fala alguma coisa sobre a parte telefônica, e o capítulo 6 sobre elevadores, tá? Então, hoje, nós vamos apresentar o capítulo 5. Conforme combinado em dezembro, nós teríamos ainda a apresentação dos capítulos 5 e 6, e vocês me entregariam o trabalho no dia 28, né? Hoje, mais tarde, se tiver alguma dúvida em relação ao trabalho, a gente pode conversar. Ok? Bom, então o capítulo 5, ele apresenta uma forma convencional da gente implantar telefonia nos prédios. No final, eu vou apresentar uma forma mais moderna, mas que também pode utilizar alguma coisa, tá, do que tem ainda nessa parte mais convencional. Então, a seguir serão conceituados os principais elementos relacionados à elaboração de projetos telefônicos para todos os tipos de edificações, independentemente de porte, finalidade, número de pavimentos, número de linhas, número de pontos telefônicos previstos, que são esquematizados na figura 5.1. Também estão incluídos conjuntos de edificações situadas no mesmo terreno, como vilas, condomínios, edifícios formados por vários blocos dentro de mapeamentos especiais. A gente precisa se preocupar, né? Tem que construir alguma sala específica, tem a tubulação específica, sim, né? Tem uma tubulação específica que é separada da tubulação de luz e força, que a gente chama, né? Aquele encaminhamento, todo aquele projeto elétrico que a gente conhece, né? Ele não pode ser levado junto com a outra parte, né? Que é a parte de pequenos sinais, de baixos sinais elétricos, que a gente chama, são correntes bem menores. E nesses outros projetos, que existe aí uma transmissão de dados, de comunicação, de vozes, de imagens, né? Então, deve ser levado separadamente para evitar interferências, tá? Senão o sinal de comunicação não vai sair, não vai chegar direito no outro lado lá. Não pode ter interferência da parte elétrica. Então, é um outro projeto que é feito. Aqui, mais ou menos, como é que seria, né? Eu tenho que ter uma caixa de entrada, uma caixa principal, né, que recebe a fiação que vem da concessionária ou das concessionárias, né, contratadas aí para alimentar aquela edificação ou aquela instituição, né, distribuindo essa fiação internamente, nos andares também, até chegar no que a gente chama de caixa de saída secundária, que é aquela que vai ser ligada no equipamento. Vai ser um sinal de internet, vai ser um sinal de linha telefônica cabeada. Então, é aí que vai chegar na caixa de saída principal, vai chegar lá e vai ser ligado o meu equipamento. Até chegar lá tem um caminhozinho, né?
que a gente esquematizou aí. E aí a gente começa justamente com essa definição, apresentando essa definição aí. Caixa de saída é a caixa destinada a ou permitir a saída de fios de distribuição conectados aos aparelhos telefônicos. Então, justamente o que eu acabei de falar, né? Aquela última caixa lá, onde a gente vai ligar nosso aparelho, que ele chamou de caixa de saída secundária. Né? Caixa de distribuição, a gente diz que ela pertence a uma caixa pertencente à tubulação primária, destinada a dar passagem aos cabos e fios telefônicos, abrigar os blocos terminais. Deve ser localizada em uma parte comum do local ou do andar de um edifício e é interligada à caixa de saída principal. Então, aqui aparece essa caixa de... A gente, às vezes, vê nos andares, ou ela está escondida atrás de uma portinha, né? Então, sempre tem lá um quadro, que é o quadro de luz e força. Na verdade, hoje em dia, os prédios, a gente já separa, né? A gente coloca a iluminação num quadro de distribuição, ar-condicionado em outro quadro, tomadas em outro quadro, né? No mínimo, a gente faz essa divisão aí. E aí tem um outro quadro lá, que é a parte de telefonia, né? de comunicação. Então, ele está dizendo que para esse quadro aí de comunicação, deve ter uma caixa em andares alternados, né? Essa caixa é chamada de caixa de distribuição. Existe aqui, a gente diz aqui, existe uma divisão de tubulação, que envolve a caixa de entrada e essa tubulação que interliga a caixa de entrada até a caixa de distribuição geral. Essa caixa de distribuição geral ela vai ficar no pavimento térreo ou no espaço subterrâneo, né, na edificação. E aí, essa caixa de distribuição geral, a tubulação que interliga até as caixas que ficam em andares alternados, que é chamada de caixa de distribuição, você quer chamar de tubulação primária. E depois, a partir da saída da caixa de distribuição e a sua interligação com a caixa de saída principal e a interligação da caixa de saída principal até as caixas secundárias, todas as caixas e as tubulações constituem a tubulação, né, o que é chamada de tubulação secundária. É por isso que ele apresenta aqui nesses conceitos aqui. A caixa de distribuição deve ser localizada em uma parte comum do local ou do andar do edifício. E hoje em dia ela já é bem discreta, né? Fica escondidinha. Caixa de distribuição geral é a caixa na qual são os cabos da rede externa da concessionária e os cabos internos do edifício. Então, eu tenho uma caixa de distribuição geral aqui, onde eu recebo, né, a fiação da concessionária e interligo com a fiação particular já do edifício. Ela pode ser uma caixa subterrânea, por exemplo. Hoje em dia se usa muito fibra ótica também. Então, pode ser utilizada, né? Pode ser uma caixa subterrânea ou não, para receber essa fiação aí. E a caixa de entrada do edifício. Caixa subterrânea também, situada na frente do edifício, junto do alinhamento predial, destinada a permitir a entrada do cabo subterrâneo da rede externa da concessionária. Caixa de entrada do edifício. Né? Ele chamou aqui, essa caixa de entrada aqui. Ele diz que fica no limite, né? Na frente do edifício, no limite da edificação predial, destinada a permitir a entrada do cabo subterrâneo da rede externa da concessionária. Tubulação primária é a parte da tubulação que abrange a caixa de distribuição geral, as caixas de distribuição e as tubulações que as interligam.
Ó, e colocou aqui caixa de distribuição. E por que é feita essa diferença, né, entre as tubulações? Porque elas vão ter diâmetros diferentes, características diferentes. A mesma coisa as caixas, né? Essas caixas vão ter tamanhos diferentes também, características diferentes. Por exemplo, essa caixa de saída secundária é uma caixinha 4 por 2 polegadas, daquela pequenininha, igual uma caixinha de tomada comum, né? Só que o espelho dela é diferente. Ela pode ter um furinho, né? Um quadradinho, então ela é um pouco diferente, mas ela é do tamanho de uma caixa de tomada comum. Essa caixa de saída principal ela pode ser uma caixa 4x4 ou uma caixa maior, porque as caixas de distribuição já são maiores, já têm outras características. Então, por causa disso, tamanhos, características, diâmetros, existe essa divisão, né? Tubulação primária, tubulação secundária, a parte da tubulação que abrange as caixas de saída, as tubulações que as interligam às caixas de distribuição, e tubulação de entrada, parte da tubulação que permite a entrada do cabo da rede externa da concessionária e que termina na caixa de quando subterrânea, abrange também a caixa de entrada do edifício. Então, normalmente, quando ela entra por tubulação, ela entra subterrânea, né? E aí é uma tubulação maior e tudo. Poço de elevação é um tipo especial de plumada de seção retangular que possibilita a instalação de cabos de grande capacidade ou um grande número de cabos, né? Cubículos alinhados e dispostos verticalmente, interligados através de abertura na laje. Esse posto de elevação ele permite a condução, né, o encaminhamento dos cabos, desses cabos de comunicação até as partes superiores, os andares superiores do prédio, da edificação. Então, ele sai lá de baixo, né, eles lá embaixo, e são interligadas as tubulações e as tubulações sobem. Então, a primeira coisa que a gente faz no início desse capítulo é apresentar esse esquema de caixas e de tubulações, né, que são utilizadas no projeto telefônico desse. E onde é que entra o arquiteto aí nesse ponto, né? Primeiro, ele tem que ter um conhecimento da necessidade de muitas vezes, de construir ou de prever, construir não, de prever, né, no seu projeto as salas, o poço, de prever uma sala para receber a caixa de distribuição geral, por exemplo, espaço na construção para colocar essas caixas aqui, tá? E alguns outros esquemas que a gente vai mostrar daqui a pouco de distribuição dessa tubulação. Então, o capítulo continua com os critérios a serem seguidos durante o projeto da tubulação secundária. Então, primeiro, a gente vai falar aqui dessa tubulação secundária, ou seja, da parte da caixa de saída secundária, caixa de saída principal, e tubulação que interliga as caixas de saída principais até as caixas de distribuição. Essa parte final aqui, então. Para projetar a tubulação secundária, é necessário determinar o número e os locais onde deverão ser instaladas as caixas de saída em cada parte do edifício, de acordo com o tipo local. Se é um apartamento, se é uma loja, um escritório, incluindo, caso existam, a portaria, a casa do zelador, ou a sala do zelador, né? A sala do síndico também, ou seja, uma sala de administração, né? O salão de festas, demais dependências. Tá? Então, onde houver necessidade de ter uma linha telefônica, né, não é ramal, né, é linha telefônica mesmo. Aí existe necessidade de prever essas caixas e as tubulações que as interligam. Essa tabela 5.1, eu considero ela um pouco já defasada, mas ela
está aí, né, tipo de prédio, número de pontos telefônicos aí, porque hoje em dia a gente usa muito celular, né, WhatsApp, e aí, nas residências, por exemplo, já é difícil encontrar uma residência com um número fixo. Imagina 2 ou 3 pontos telefônicos. O que existe mais hoje em dia nas lojas. As lojas elas podem ainda adotar nos pontos comerciais, nos escritórios, nos consultórios, nas indústrias. Aí é mais fácil se adotar número fixo, uma linha telefônica. Bem, depois que a gente determina o número de linhas telefônicas, ele fala o número de pontos telefônicos, mas são linhas, e a localização dessas caixas, determinar o local onde ficarão as caixas de saída dentro de cada parte do edifício, sala, quarto, cozinha, lojas, etc. Então, primeiro, ele diz que devem ser determinado o número de pontos telefônicos aqui, depois a localização das caixas. Ele sugere aqui nas residências ou apartamentos colocar nos quartos, no hall de entrada da sala, na cozinha, sendo que lembrando que na cozinha, assim como nas tomadas de força, as caixas devem ser instaladas a 1,30 m, altura média, altura de tomada média, tá? Porque é ambiente que lava com frequência, ambiente molhado. Bom, nas lojas próximas aos balcões, caixas registradoras, mesas de trabalho, lógico, nos escritórios também. Sempre perto de uma mesa de trabalho tem que ter uma tomada uma tomada de força, e uma tomada para trazer a comunicação, uma tomada de comunicação que pode trazer a fibra ótica, qualquer coisa aí. Em escritórios e áreas onde estiverem previstas até 10 caixas de saída, distribuí-las de forma equidistante a 30 centímetros do piso. Então, é a altura de tomada baixa. Em áreas onde estiverem previstas mais de 10 caixas de saída, distribuir uniformemente no piso, em tubulação convencional ou em canaleta, que a gente já chama de malha de piso. Então, assim, nos escritórios, a gente projeta de acordo com o layout previsto também. Leva muito em consideração o layout previsto, o tipo de atividade que vai ser desenvolvido lá. Dificilmente vai pelo piso. Não é tão interessante assim ir pelo piso, a não ser que seja, dependendo do layout, que tenha uma atividade muito grande. Por exemplo, banco, banco tem muitas mesas distribuídas. E é necessário fazer esse sistema aí de malha de piso. Indústrias, cinemas, teatros, supermercados, depósitos, armazéns, hotéis e outros, realizar estudos especiais. Aí, lógico, depende da necessidade do cliente, e o arquiteto tem que traduzir isso no seu projeto também. E aí a gente também coloca, sempre próximo lá das mesas de trabalho, dos postos de trabalho, de administração, sempre tem um ponto importante, determinar em cada parte do edifício o local da caixa de saída principal, que será interligada à caixa de distribuição que atende ao andar, determinar o diâmetro dos tubos, as dimensões das caixas. A dimensão depende do tamanho do número de pontos, o trajeto da tubulação dentro de cada parte do edifício, de modo a integrar todas as caixas de saída à caixa de saída principal. Veja que ele coloca aqui
uma caixa de saída principal recebendo caixas secundárias aqui. Essas caixas aqui, principais, interligadas à caixa de distribuição, está no andar ou no andar de cima ou no andar de baixo. Essa é o número menor já de caixas. Edifícios comerciais, onde existam áreas de escritórios com mais de 10 caixas de saída, deve ser utilizado sistema de distribuição em malha de piso ou sistemas em canaletas para interligação das caixas de saída à caixa de saída principal. A figura 5.2 mostra o exemplo de uma planta baixa de distribuição no edifício residencial com tubulação secundária, tubulação telefônica secundária. Então, aqui, a gente vê dois apartamentos, edifício residencial, e eu tenho aqui 2 apartamentos. E veja que bem aqui no hall, aqui, eu já tenho uma caixa de distribuição bem aqui, ó. Essa caixa, ela vai servir a esses 2 apartamentos do andar. Então, ela vai levar aqui a fiação para esses 2 apartamentos aqui. Esse aqui da esquerda, ele colocou essa simbologia de caixa instalada a 30 centímetros do piso, e a outra instalada a 1,30 m do piso. Então, ele colocou aqui 2 caixas na sala e uma terceira caixa na entrada, ele botou uma caixa na cozinha e colocou nos quartos. E aí é bastante simples o projeto, é todo pelo piso, então tem que prever aí digamos assim, eficiente no piso para entrar essa tubulação aí. A tubulação é bem fina, vai passar o quê? Uma quantidade pequena de fio. Tá? E aqui no outro lado aqui ele fez de forma semelhante. Então, nesse andar aqui tem essa caixa poder ser uma caixa de saída principal. Aqui está dizendo que está chegando aqui uma tubulação que está alimentando aqui, tá? Essa caixa aí. E ela está dizendo é uma caixa número 3, que vem do distribuidor geral, a fiação aqui, está trazendo por essa tubulação aí. Podia ser por um espaço de construção, shaft, algum duto, alguma outra coisa também. Depende da necessidade. A seguir serão descritos os principais critérios a serem seguidos durante o projeto e a execução dos diversos sistemas de distribuição secundários. Então, aqui nós vamos apresentar alguns sistemas de distribuição em malha, de piso, que já são para sistemas comerciais. Por exemplo, esse aqui com tubulação comercial, ele está servindo uma área, pode ser uma área de escritório, por exemplo, tem uma caixa grande aqui que está recebendo a fiação. Eu posso ter várias linhas telefônicas aqui, tá? E essas caixas aqui todas devem ser interligadas pela tubulação, tá? É algo simples de fazer, mas ele ocupa espaço aqui, E eu tenho caixa na parede aqui, porque eu posso ter mesas encostadas aqui na parede, como tenho caixa no piso, aí a gente prevê aquela caixinha de ferro, com uma certa resistência, com aquela tampinha também, e de preferência que esse local aí não seja um local molhado, que vai ser lavado com frequência, para não acumular água no interior da tubulação aí, estragar tudo aí que está aí dentro, Então, veja, o diâmetro dessa tubulação já é um pouquinho maior, 25 milímetros, e é aquele 3/4 de polegada, Então, a tubulação aí já é um pouquinho maior. O que ele diz aqui? O espaçamento máximo entre os eletrodutos deve ser de 3 metros, sendo conveniente utilizar espaçamento de 1,5 m para conseguir maior flexibilidade. Se você diminui o espaçamento, coloca 1,5 m, você coloca a cada 1,5 m uma caixinha dessa daí. E aí você tem várias possibilidades aí, maior flexibilidade. Pode colocar a mesa dele de trabalho onde ele quiser.
Ele está dizendo isso, para não espaçar muito. Colocar a caixa, de preferência, a 1,5 m aí, né? Para conseguir maior flexibilidade. Eletrodutos situados nas proximidades da caixa devem ter diâmetros internos maiores que 25 para não estrangular o tubo de alimentação da malha. Muito embora ele não tenha colocado aqui tubulação maior do que 25. Ele botou 25. Sistema de distribuição em malha de piso, assim como de canaletas, só poderá ser utilizado em andares de prédios comerciais ou de escritórios ocupados inteiramente pela mesma empresa. Se não for ocupado pela mesma empresa, ele diz aqui que o projeto deve ser elaborado tratando-se a sala como se fosse um projeto residencial, como mostra a figura 5.4. Nessa figura aqui, está mostrando que tem uma caixa aqui de distribuição que está alimentando, digamos, um escritório aqui, formado por um conjunto de salas. Depois, ou então um único escritório, né? Então, daqui está saindo para alimentar aqui essas caixas aqui, que pertencem, cada uma é um escritório diferente. E aí eu tenho aqui um conjunto de salas, elas podem ser independentes, ou podem ser do mesmo escritório, né? Também, se for alugadas mais salas para o mesmo escritório. Mas ele diz que cada uma é como se fosse uma residência, porque ele está levando aqui, uma tubulação sai e elas não se interligam, como estava mostrando anteriormente. Cada um tem a sua alimentação aí, e vai, cada sala aqui, né, cada escritório vai pagar a sua conta independente aqui. Então, não tem aqui interligação entre elas, porque não são da mesma empresa. Ele está dizendo aí. Ok? E o outro sistema é um sistema paralelo de canaletas de piso. O espaçamento mínimo das canaletas deve ser 1,5 m e o máximo 3 metros. Ele sempre dá essa indicação, essa orientação. As dimensões das canaletas podem ser determinadas adotando-se 1 cm² de área no corte transversal da canaleta para cada 1,5 m² de área atendida pelo sistema. Deve ser previsto uma caixa de junção. O espaçamento entre as caixas de junção deve ser de 1,20 m. Bom, e aí ele mostra esse sistema paralelo de canaletas de piso. Veja que aqui ele já tem uma quantidade bem maior de números, de pontos telefônicos para ser atendido. Ele já trouxe aqui a alimentação por um posto de elevação. É por isso que é importante, né, ter toda uma série de reuniões, né, que reunir para saber as necessidades, entender a necessidade do cliente e fazer toda essa previsão. Se não fizer a previsão, no início é complicado depois. O que ele está fazendo aqui? Ele previu nesse andar aqui 2 postos de elevação, e ele está mostrando aqui as canaletas aqui, está mostrando os eletrodutos de alimentação das canaletas. Na verdade, está mostrando canaletas em paralelo, canaletas na parede, uma série de canaletas aí. E as canaletas são essas aqui. Então, ele está mostrando essas canaletas aqui em paralelo e a tubulação de alimentação dessas canaletas aqui. É como se estivesse para um lado, né, uma empresa, para o outro lado aqui, a outra empresa, e uma série de pontos telefônicos aí a serem atendidos aí. Bom, esse é o outro sistema. O terceiro sistema é o sistema em pente, consiste em vários condutos derivados de 90 graus do mesmo lado do conduto de alimentação. Pode ser utilizado se houver necessidade de executar a distribuição elétrica e telefônica em o mesmo pavimento, sem aumentar demasiadamente a espessura do piso. Aí tem aí as orientações, né, para dimensionamento da canaleta,
função da área a ser atendida, né? Então, esse sistema IMPET aqui, de canaleta de piso, ele coloca no mesmo plano as tomadas de força e as caixas de saída da comunicação. E aí, de um lado, ele trouxe a distribuição telefônica e, do outro lado, ele trouxe a distribuição de energia. E, como eu falei anteriormente, é interessante no sistema comercial, administração, banco, né? Sempre perto de uma mesa, ter a tomada de energia e a tomada de telefone, que vai trazer a comunicação de dados, né? Então, aqui ele permite também eles estarem juntos e uma certa flexibilidade. Nos exemplos anteriores, nos esquemas anteriores, não foi mostrada a parte da distribuição de energia elétrica, né? Ela ficou em outro projeto à parte lá. Nesse caso aqui foi trazido tudo pelo piso. Veja que está chegando aqui, né? No espaço de construção, ele está trazendo separadamente, né? Para não misturar, também para não confundir as coisas. O outro sistema é o sistema em espinha de peixe. É um tipo particular de sistema de distribuição em pente, no qual os condutores derivam de 90 graus de ambos os de alimentação central. O mencionamento das canaletas segue a mesma regra do sistema anterior. Então, nesse sistema aqui, espinha de peixe, né, ele trouxe o sistema de distribuição telefônica central aqui, o sistema de distribuição de energia aqui nas extremidades aqui, né, e foi derivando aqui para um lado e para o outro o sistema de distribuição telefônica. Né, e também é um sistema bem flexível. Né, permite alimentar de força e de dados. Tudo bem? Até aí? Nós terminamos, então, a parte de tubulação secundária, né? É interessante, então, que o arquiteto ele conheça as intenções, né, do engenheiro eletricista, né, que vai fazer o projeto telefônico. E aí tem que haver essa previsão aí, se for o caso, né? Também não é só o arquiteto, né? O engenheiro civil, estrutural, né? Também vai fazer essa previsão aí, né? As pessoas do piso. Aí tem que... Né? E aí, a tubulação primária. A tubulação primária, então, conforme apresentado inicialmente, é essa que vai envolver caixas maiores. Né? A gente viu aqui que nos andares tem essa caixa de saída principal, para alimentar as caixas secundárias das salas, dos escritórios, né? E essas caixas de saída aqui, elas são alimentadas por essas caixas de distribuição aqui. Então, essa tubulação primária aí, bom, durante o projeto da tubulação primária, determina-se o número de brumadas necessárias para ser maior do que 1. Se existirem obstáculos intransponíveis no trajeto da tubulação vertical ou de projetos arquitetônicos que estabeleçam a construção de blocos separados sobre a mesma base, ou a existência de várias entradas com áreas de circulação independentes. Então, aí já depende do projeto arquitetônico, né? De plumadas, que vão fazer subir, né, essa fiação aí, ou a tubulação com a fiação. Calcula-se o número de pontos telefônicos de cada andar, sem incluir as extensões, e o número total de pontos atendidos por uma mesma plumada,
somando esses pontos de cada andar atendidos pela mesma. Se o número total de pontos atendidos for igual ou inferior a 420, ou outro número, de acordo com o critério da concessionária, se o construtor decidir executar a plomagem de tubulação convencional, deve-se localizar as caixas de distribuição e a caixa de distribuição geral, obedecendo aos seguintes critérios. Então, isso para números inferiores a 420. A caixa de distribuição deverá não podendo ser situada dentro de salões de festas ou outras áreas onde possa acarretar dificuldade no acesso. A localização das caixas de distribuição pode ser utilizada a tabela 5.2 a seguir. Então, a caixa de distribuição principal deve ser localizada no andar térreo, e as outras caixas podem ser localizadas em andares alternados. Tá? Conforme esse esquema pode ser modificado, né, se for necessário. Então, ele diz aqui que tem uma caixa de distribuição, por exemplo, no térreo, e depois ele vai alternando as caixas, né, de distribuição. Por exemplo, tem um prédio aqui com 6 andares, digamos assim, né? Ele vai colocar uma caixa aqui, 5 a 7 andares. Tem um prédio de 6 andares, ele vai colocar uma caixa no térreo, obrigatoriamente, ou ele botou uma caixa no térreo, em todas as situações. Depois ele foi alternando. Nesse caso aqui, ele botou uma caixa de distribuição no segundo andar, no segundo andar, e depois ele colocou no quinto. Então, essa caixa aqui do quinto, ela vai servir ao sexto, se tivesse o sétimo, ela ia servir o sétimo também. Então, essas caixas aqui, elas vão servir andares de cima e de baixo, por exemplo. Elas são colocadas em andares alternados. Nem todos os andares têm caixa. Em casos especiais, de real necessidade, devido a alguma peculiaridade do edifício, o esquema pode ser modificado. Mas, a princípio, ele teria uma no térreo, que não pode ser dentro do salão de festas, nem no local assim, de difícil acesso, e depois vai para o segundo, quinto, oitavo, e assim por diante. Né? E vai alternando aí os andares. Como regra geral, cada caixa deverá atender um andar abaixo e outro acima daquele no qual estiver localizado, salvo as últimas caixas que poderão atender até 2 andares para cima. Os edifícios onde a numeração dos andares começa pelo térreo, a tabela anterior deve ser adaptada para ficar de acordo com a numeração existente. Sendo assim, o térreo já deve ser o primeiro andar e assim por diante. Né? Depois de localizadas as caixas, determina-se o trajeto da tubulação entre a caixa de distribuição que atende o andar e cada uma das caixas de saída, projetando-se caixas de passagem, se for necessário. Calcula-se o número total de pontos telefônicos acumulados por cada caixa de distribuição, começando pela mais distante, terminando pela mais próxima do distribuidor geral, né, da principal. E determina-se a dimensão das caixas e a quantidade de diâmetro dos tubos que as interligam. Como eu falei para vocês, essas caixas são maiores. Então, nesse esquema aqui, ele mostra, né, uma caixa de entrada subterrânea próximo ao alinhamento predial, né, que serve para passagem, né, da fiação da concessionária. Né. Depois ele tem uma caixa de distribuição geral, né, que recebe onde é feita a conexão, né, digamos assim, né, da tubular aqui no prédio. Então, essas 2 caixas são interligadas por uma tubulação aqui. Aí tem aqui o aterramento e tal, né? E aí depois tem caixa de distribuição que são colocadas, né, em andares intercalados aqui.
Então, por exemplo, esse prédio 7, né, colocou uma no segundo e uma no quinto, como eu falei anteriormente, né? Essas caixas de distribuição, elas podem, o andar onde elas estão, o andar acima e o andar de baixo, elas vão ligar, vão interligar, vão alimentar, tá? Então, principais, tá? E cada caixa dessa distribuição está alimentando o andar de baixo, o andar onde ela está, o andar de cima, sendo que a última pode alimentar até 2 andares para cima. Essa tubulação primária, né? Até a caixa de distribuição, tá? Saindo da caixa de distribuição para a caixa de distribuição principal já é secundária. Saindo da principal até as caixas de saída secundária também é tubulação secundária. Então, esse esquema aqui é muito bom. Agora, ele mostra aqui os pontos, né? O número de pontos. E o esquema é o seguinte: no numerador vão ficar o número de pontos atendidos naquele andar. No denominador, vão ficar o número de pontos atendidos pela caixa. Comece lá do último até o primeiro. Então, o último aqui, a última caixa aqui é essa. Ela atende 8 pontos, né? Essa caixa aqui, principal, ela está atendendo 4, né? 4 de 4 aqui. Cada uma delas atende 4 pontos aqui. Então, se ele está alimentando 2 caixas de saída principais, ele está alimentando, ele tem 8 pontos aqui. Tá? E como ele está atendendo 1, 2, 3, 4 andares, 32 pontos nessa caixa aqui. Ela tem um tamanho. Esse tamanho aqui é diferente do tamanho dessa aqui, porque essa daqui ela vai atender 56 pontos no total, né? Ele vai atender 8 pontos nesse andar e vai atender 1, 2, ela vai atender os 32 daqui, dessa daqui, né? E mais 3 vezes 8, 24. Né? Por isso que deram aí 56. Tá? E aí, como ele não colocou nenhum ponto aqui no térreo, né? Esse prédio aqui não tem um número, né, geral aqui, né, do condomínio, então ele só considerou que essa caixa aqui, ela pode ser do tamanho dessa outra daqui, né, do segundo andar. Uma caixa que atende 56 pontos telefônicos aí. Tá? Aí ela é dimensionada em função desse número aqui, de 56 aqui. A tubulação também. Toda essa tubulação é dimensionada em função do número de pontos atendidos. Se o número total de pontos atendidos for superior a 420, ou outro número, de acordo com o critério da concessionária, ou se o construtor, independentemente do número de pontos, decidir, deve ser projetado um poço de elevação. Sim, falando aqui que essa aqui é a aprumada, né? É a aprumada que está subindo aqui. E aí tem que prever esse espaço aqui na construção, para levar essa tubulação aqui. Tá? Agora, se ele não quiser levar por essa tubulação, ou se o número de pontos for muito grande, ele vai observar os seguintes critérios, né? Vai projetar um poço de elevação, vai projetar cubículos de distribuição em todos os andares, cada cubículo deve atender apenas o andar no qual está localizado. Acho que isso aqui é mais comum, inclusive, da gente encontrar atualmente. Determina-se o trajeto da tubulação de cada andar e o número total de pontos telefônicos acumulados em cada trecho da tubulação e o número de pontos atendidos por cada cubículo de distribuição. Bom, saindo do cubículo, ele vai levar por tubulação. Né? Aqui tem a sala distribuidor geral, né? Interligada com 2 postos de elevação.
está levando aqui por postos de elevação, que são espaços de construção. Se o edifício possui um elevado número de pontos telefônicos, ou mais de um posto de elevação, deve ser projetada uma sala para o distribuidor geral. Essa sala deve, sempre que possível, ser localizada imediatamente abaixo do posto de elevação. Se existir mais de um posto de elevação, ou se não for possível a localização logo abaixo do posto, ela deve ser interligada aos postos através de tubos de ferro de 75 milímetros, ou seja, são tubos grandes, né? Para o distribuidor geral, deve comunicar-se com as áreas de uso comum do edifício, de uso exclusivo da concessionária, e determinará a dimensão da mesma. Deve ser localizado no térreo ou no subsolo, ventilar inundações. Então, pode ser necessário prever essa sala aqui. Essa sala aqui tem muitas linhas telefônicas, muitos sinais a serem dados em voz, internet, cabeada, né? Então, onde esses equipamentos são colocados, é muito fio, é muita coisa. Então, realmente, é necessidade de uma sala mesmo, né? Porque e aí, para Itaqueima, esses equipamentos, ela tem que ser bem refrigerada, né? Porque não sobreaqueçam, para evitar sobreaquecimento deles. E a partir dessa sala aí, veja que ele está interligando, ele botou a sala na direção de um dos postos de elevação e interligou com outro posto aqui. Tubos largos, né? Bem largos, levando, né? Vai subindo aí. É muita fiação. E aí diz quando vai subir assim, muita coisa, é melhor fazer logo um espaço, né? Um poço. Bom, em relação aos aspectos de projeto, assim, construtivos, essas são as principais observações. O que vem agora a partir desse ponto é o dimensionamento das tubulações, trajetos e diâmetros dessa tubulação principal e secundária, né? A primária e a secundária. Então, a tabela 5.3, por exemplo, ela apresenta o dimensionamento adotado para as tubulações primárias e secundárias em função do número de pontos telefônicos acumulados. Então, se eu tenho pouco telefônico, poucos pontos, vou levar tubos, uma quantidade menor de tubos e diâmetro menor também. Se o número de pontos já começa a subir, o diâmetro do tubo já começa a aumentar e a quantidade também, até que chega numa hora que pode ser já indicado a necessidade de construção do posto de elevação. Antes disso, né, é a critério do projetista, né, ele decide. E também, o trajeto da tubulação secundária deve ser tal que todas as caixas de saída possam ser interligadas, adotando-se o menor caminho possível entre elas. Para limitar o comprimento das tubulações, o número de curvas, projetam-se caixas de passagens. Caixa de passagem quando há necessidade, para limitar o comprimento da tubulação, limitar o número de curvas, que dificultam também, né, o encaminhamento da fiação. Então, ele coloca aqui, por exemplo, se eu tenho poucos pontos acumulados na caixa, eu posso colocar uma caixa, pode ser uma caixa, ele colocou aqui uma caixa de passagem número 1. Se eu tenho número de pontos maior, e aí
da caixa de distribuição geral e da caixa de distribuição principal, já vai ser maior, vai começar a crescer. Aqui é a caixa de distribuição geral e a caixa de distribuição dos andares. Né? Então, essa numeração aqui indica tamanhos ou vai levar por posto de elevação. Aqui os tamanhos das caixas. Né? Caixa número 1, de 10 centímetros de largura por 10 de altura, considerando que uma polegada tem 2,54 centímetros, seria uma caixa 4 por 4 polegadas, né? E assim por diante. Então, aqui tem tamanhos padronizados, digamos assim, caixas com tamanhos padronizados. E, às vezes a gente vê umas caixas bem grandes, mas às vezes a gente vê também perto do poste, na rua, né? Em outros locais assim. Ou em um local assim de passagem. Se a tubulação de entrada do edifício for subterrânea, deve terminar em uma caixa subterrânea que é dimensionada em função do número total de pontos do edifício. A tubulação de entrada e a caixa subterrânea são determinadas conforme as tabelas 5, 6 e 7 a seguir. Então, essas caixas subterrâneas são caixas construídas, né? São caixas de alvenaria. E aí ele diz aqui, ó, comprimento da R1, 60 por 35 por 50. Então, são tamanhos aqui diferentes, padronizados, e já são construídos, né? Já construído, né? Não é mais comprado assim no comércio. E a tubulação, até 70 pontos, tubulação interna de 75 milímetros, com um duto, né, de 70 a 420, são duas tubulações, no mínimo, né, porque pode ser mais, é o critério lá da equipe de projeto. Se o cabo de entrada do edifício for aéreo, devem ser obedecidas alturas mínimas estabelecidas na tabela 5.8. Normalmente, ele é aéreo quando é menor, né? O número de pontos, quando é residência. Cabo aéreo do mesmo lado do edifício. Altura mínima da ferragem em relação ao passeio, 3,5 metros. A altura mínima do eletroduto de entrada em relação ao passeio, 3 metros. Então, aqui tem que respeitar a passagem de carros, do outro lado da rua, 6 metros, a passagem de veículos, né, caminhão, transporte, ônibus. Então, tem que haver realmente essa distância mínima. Normalmente é aproveitado o poste da concessionária de energia, né, para levar essa fiação aí. Afastamentos mínimos a serem adotados entre cabo de energia elétrica e o cabo telefônico de entrada são os seguintes: cabo de baixa tensão, 60 centímetros, e de alta tensão, 2 metros, para evitar interferências do campo eletromagnético também, né? São correntes maiores, né, que já são transportadas nesses cabos de energia elétrica. Em relação à tubulação de entrada, inicialmente deve ser definido se o cabo de entrada do edifício será subterrâneo ou aéreo, base os seguintes critérios. A entrada subterrânea deve ser adotada quando o número de pontos telefônicos do edifício for maior do que 20. A rede da concessionária for subterrânea no local, ou o construtor optar pela entrada subterrânea por razões estéticas. Então, uma coisa que limita aí é o número de pontos telefônicos atendidos, né? A entrada aérea deve ser adotada quando, ou pode ser adotada, né, quando o número de pontos telefônicos do edifício for menor ou igual a 20,
a rede da concessionária do local oferecer condições, por opção do projetista, né, pode adotar entrada aérea, quando o número de pontos é menor também. O projetista deve obter os dados referentes à rede da concessionária, junto à mesma, também indicará se existem previsões de alteração da rede no local, passagem de aérea para subterrânea, mudança do lado da rua e a melhor posição para a construção da caixa de entrada do edifício. Se o cabo de entrada do edifício for subterrâneo, deve ser considerados os seguintes aspectos. Subterrânea, para atendimento, local uma caixa subterrânea para atendimento do edifício, que não deve se localizar em pontos onde transitam veículos. Normalmente são pontos onde transitam pedestres, né? Ou seja, longe da entrada do veículo, ou diferente da entrada do veículo, quando ou duas situações, né, que podem acontecer. Primeiro, o veículo pesado pode quebrar a tampa da caixa, né? O segundo, se for necessário fazer alguma manutenção e abrir a caixa, destampar a caixa, não pode estar passando o veículo na hora lá. Então, realmente tem que ser separado aí. Local onde não vai transitar veículos, não vai atrapalhar nenhum nem outro, vai se atrapalhar. Dimensionar a tubulação de entrada e o trajeto da mesma, desde a caixa de entrada do edifício até a caixa de distribuição geral, projetando caixas de passagem intermediária se for necessário, lembrando, né, da interferência com outros projetos, tá, que possa existir, né, para evitar interferências e problemas depois. Se o cabo for aéreo, os seguintes aspectos devem ser considerados. Se a entrada for direto pela fachada, determinar a posição em que a tubulação de entrada sairá na fachada, respeitando as dimensões padronizadas de alturas mínimas, não poderá cruzar com linhas de energia elétrica, respeitando as distâncias mínimas estabelecidas, nem atravessar terreno de terceiros. Deve ser dimensionada a tubulação de entrada e o trajeto desde o ponto determinado na fachada até a caixa de distribuição geral, projetando caixas de passagem intermediária se necessário. Que aí depois ela vai descer, né? Pode entrar ela, mas vai descer. E a entrada através de um poste de acesso. Locar no limite do alinhamento predial um poste de acesso, respeitando as alturas mínimas, né? E as distâncias normalizadas. Mencionar a tubulação de entrada e o trajeto da mesma, desde o poste de acesso até a caixa de distribuição geral. Bom, aí é uma questão de conversar também, né, para saber se a entrada vai ser aérea, subterrânea, vai ser pela fachada, ou vai ser mais discreta, né, através de um postezinho lateral de acesso, né. Dos edifícios construídos por vários blocos, a tubulação de entrada deve ser ligada a uma única caixa de distribuição geral, ou sala do distribuidor geral, dos demais blocos. Então, deve ser ligada a uma única caixa de distribuição geral, ou sala do distribuidor geral, pertencente a um dos blocos. E as caixas de distribuição geral, ou salas dos demais blocos, devem ser interligadas à caixa ou sala principal, que deu acesso aos cabos da rede externa. Veja que existe uma interligação aí com o cabo da rede externa, e depois existe uma necessidade de interligar os equipamentos, né? Aí a necessidade de construir essas salas aí de distribuição. A caixa ou sala que deu acesso à rede externa é dimensionada em função da somatória total do número de pontos previstos para os vários blocos. Então, aqui tem essa figura aí. Digamos que tem aí um condomínio, né? E aí esse condomínio aí tem esses números telefônicos aí para serem atendidos, esses pontos telefônicos. Então, tem aquele, mostra aqui embaixo, uma linha de dutos da companhia
caixas subterrâneas da companhia. Então, tem que localizar uma caixa mais próxima que permita essa interligação, né, com a caixa de entrada do prédio. Né? E a partir dessa caixa de entrada, ele vai interligar, fazer a conexão, né, com a sala de distribuidor geral, que seria o principal, digamos assim, né? Aqui ele já mostra que dentro da propriedade, as caixas subterrâneas são construídas pelo proprietário, né? Particulares. E aí ele tem aqui uma caixa principal e a interligação com as outras caixas de distribuição, né, gerais aqui do condomínio. Aqui ele mostrou caixas subterrâneas para fazer essa interligação aí. Imagine, né, aqui cada projeto tem seus detalhamentos, né? Já tem que ver aqui a parte de tubulação hidráulica, de escoamento, tem um engenheiro civil que trabalha só com a parte de drenagem das águas, a drenagem da água da chuva, e o engenheiro sanitarista se preocupa com a drenagem das águas que vão ser usadas e as águas que foram utilizadas, né, água limpa, água suja, resíduos, né, e tal. Então, é toda uma coisa assim, que deve ser também, digamos assim, organizada nessa subterrâneo aqui. Bom, então ele falou aqui, né, que a tubulação de entrada deve ser ligada a uma única caixa de distribuição geral ou sala do distribuidor geral pertencente a um dos blocos, e as salas do distribuidor geral dos demais blocos devem ser interligadas à caixa ou sala que deu acesso. Essa caixa ou sala que deu acesso à rede externa é dimensionada em função da somatória do número total de pontos previstos. O mesmo critério se aplica aos casos de edificações constituídas por vários prédios isolados dentro de um mesmo terreno. As dimensões devem ser determinadas em conjunto entre a concessionária e o construtor, com a altura correspondente à altura do pavimento onde estiver localizada. Então, deve ser olhada das normas, né, particulares, elas devem indicar o tamanho dessa sala. A área necessária para a sala do distribuidor geral deve ser determinada utilizando os seguintes critérios, que não são rígidos e devem servir como edifício com até 1.000 pontos, sala com 100 metros quadrados, edifício com mais de 1.000 pontos, 1 metro quadrado adicional para cada 500 pontos ou fração, que ultrapassarem os 1.000 pontos iniciais. Já dá para ter uma ideia, né, do tamanho. Bom, esse capítulo ele dá uma ideia geral, né, da situação aí, do projeto, né, telefônico. Ele finaliza com essa parte aqui de unidades habitacionais, individuais, residência, né? Hoje é mais difícil a gente ver isso. A interna particular da residência, tais como telefone, antenas, não conectadas à rede pública, deverão possuir tubulação de alimentação independente e exclusiva. Para dimensionar a quantidade de pontos telefônicos de uma residência, pode-se utilizar a tabela 5.1. Projetos de tubulações telefônicas em residências com mais de 3 pontos devem ser elaborados em comum acordo com a concessionária. Para a determinação da quantidade e da localização das caixas de saída, pode-se seguir os critérios apresentados na seção 5.2 e deve-se localizar uma caixa de saída na parede externa da residência, protegida contra intempéries, na interligação da tubulação interna com a tubulação de entrada. Eu pergunto aqui para vocês, quem tem telefone fixo?
casa, residência. Ninguém? Na minha casa tinha, também foi desabilitado. E aí foi colocado o cabeamento, né, de fibra ótica e usou outro caminho diferente da tubulação que já existia lá. A tubulação de entrada pode ser aérea pela fachada, embutida no muro, com poste de acesso, subterrânea, pelo poste de acesso ou com acesso direto à caixa subterrânea de distribuição. A entrada pela fachada pode ser empregada quando a altura mínima for de 2,5 metros e a máxima 4,5 metros, ou respeitado o afastamento mínimo de 60 centímetros do fio telefônico em relação aos condutores de energia de baixa tensão. Quando o cabo telefônico ou a rede de distribuição estiver localizado no lado oposto da rua, em relação à localização da residência, e essa última tiver recuo em relação ao alinhamento predial superior a 5 metros, deve ser no limite do lote, fixando-se o suporte a 4,5 metros de altura. Na elaboração do projeto da tubulação de entrada pela fachada, deve-se localizar a posição exata que a tubulação vai sair na fachada, localizar o fio telefônico na entrada, de forma que ele não cruze com linha elétrica, mantenha estabelecimentos, mantenha afastamentos estabelecidos por norma, né? Não deve cruzar terreno de terceiro, nem ser facilmente alcançado. E deve-se determinar o trajeto da tubulação, desde o ponto de ligação com a concessionária até a primeira caixa de saída, projetando caixa de passagens, se necessário, para limitar o comprimento, o número de curvas. Se a tubulação de entrada for embutida no muro ou for subterrânea, deve-se localizar no limite do alinhamento predial um poste com altura suficiente para que o suporte do fio telefônico seja fixado, né, a uma altura mínima de 2,5 metros, máximo de 4,5 metros, determinar o trajeto da tubulação, desde o poste de acesso até a caixa de saída da residência. E aí interligar essas caixas entre si também. A determinação do trajeto da tubulação de entrada subterrânea ligada diretamente a uma caixa de distribuição subterrânea da concessionária deve ser realizada de acordo com o item 10b dessa seção, né? Deve ser construído próximo ao alinhamento predial uma caixa de passagem a uma distância máxima de 2 metros do limite, né? E esse exemplo aqui mostra uma tubulação telefônica residencial com uma caixa do tipo R1 próxima do limite da residência, né? Depois veio a tubulação, chegou aqui na caixa número 1, nessas caixinhas aqui que são esse projeto, essa tubulação telefônica, ela é bem simples. Ele colocou uma caixa em cada quarto, uma caixa na sala e uma na cozinha. Normalmente só tem uma caixa na sala, nas casas, né? Isso mesmo, tem tudo isso aí de caixa. As curvas que limitam o comprimento das tubulações e determinam a necessidade de colocação de caixa de passagem não podem ser reversas, podem ser no máximo 2 curvas. Tá? Esse item aqui fala do comprimento das tubulações em função do número de curvas. Tá? Ele diz que no máximo 2 curvas para cada lance. Comprimentos máximos admitidos para tubulações é o seguinte: tubulação primária e secundária e tubulação de entrada aérea. Peixes retilíneos tem 15 metros para vertical e 30 para os horizontais. Vejo com uma curva, 12 metros para tubulação vertical e 24 para os horizontais, e com 2 curvas, 9 metros para tubulação vertical e 18 para horizontal. E aí tem que colocar maior número de curvas, né? E aí, se tiver curva, por exemplo, uma curva
12 metros entre a distância entre cada caixa. Então, com isso, a gente diminui mais a solicitação, né, do condutor. Uma ficar mais próxima da outra, é mais fácil fazer o caminhamento. Se for subterrâneo, mesmo com curva, os trechos já são maiores, né? 60 metros para tubulação horizontal, com uma curva 50 metros e com duas curvas 40 metros. Aqui tem a simbologia padronizada, tá? É o inverso, né? A simbologia apresentada para as caixas de saída secundária, né? O inverso da simbologia apresentada para a caixinha de tomada, tomada baixa, tomada média. E depois tem a simbologia para a caixa de distribuição, para a caixa de distribuição geral, é só botar o DG de distribuição geral. E a sala também. Tem toda a simbologia aí. E para finalizar, eu gostaria de apresentar alguma coisa mais moderna, né, que é o cabeamento estruturado. É chamado quando é utilizado o mesmo sistema, então, assim, o mesmo projeto, né, fiação, tubulação, caixas, para levar tudo junto, né? Então, é utilizado para transmissão interligada de sinais elétricos de baixa intensidade, como dados, né, que é a questão da internet, né, comunicação de computadores, voz, né, telefone, imagens, câmera de segurança, por exemplo, automação predial, alarmes, câmeras, sinais de comando, de automação. Então, tudo isso pode ser usado, levado junto, e muitas vezes na mesma fibra ótica, né, que a gente fala. Então, cada uma tem lá a sua posição, né, e é feita lá a conexão, né. Consiste em um único sistema projetado de forma modular, permitindo a configuração dos sinais de acordo com a necessidade do usuário, através da utilização de componentes universais. Os principais atributos são a universalidade, que é a capacidade de atender a qualidade a qualquer sistema ou equipamento. Então, ele atende internet, ele atende telefone, né, ele atende câmeras, sinais de comando, alarmes. Perenidade, possibilidade de atender a necessidades atuais e futuras, então ele tem um tempo de vida útil, né, ele permite ampliações, porque já é deixado, né, uma quantidade de cabeamento de reserva. E a flexibilidade, que é o atendimento de acordo com o layout proposto, podendo ser reconfigurado através de reconexão de alguns cabos, sem necessidade de alterações físicas no local. Então, eu posso transformar uma tomada que era de internet e uma tomada de telefone. Então, na verdade, já vem os dois, né? Na mesma caixinha, já coloca telefone embaixo ou em cima, já coloca um ponto para telefone e outro ponto para internet. Então, ele traz tudo junto na fibra ótica, por exemplo, né? É flexível e é prático, né? Só que ele necessita de meios de condução, são shafts, dutos e outros maiores, em relação aos sistemas convencionais de instalações telefônicas, podendo necessitar também de um número maior de quadros, em relação aos quadros normais para sistemas telefônicos. Então, necessita de mais quadros, mais espaços, dependendo também, né, da situação, deve ser previsto no projeto uma sala técnica para a instalação dos racks e dos equipamentos, né, e como para receber a fiação principal, e áreas disponíveis nos andares para a distribuição da fiação dos pavimentos. Essas áreas são chamadas de distribuidor interno. Geralmente, a gente vê nos dutos, né, nos shafts, verdade, a gente vê esses espaços aí para trazer
essa tubulação aí. Vocês estão aí? Ou eu estou falando só? Bom, ninguém respondeu. Ah, está aí. Tá certo. Ninguém dormiu. Para finalizar, vocês estão enxergando aí? Eu acho que eu já mostrei para vocês anteriormente o projeto de Ananindeua. Eu só não consigo subir o projeto do campus da UFPA, né, de Ananindeua, que eu tive a oportunidade de trabalhar nele. Isso aqui é um modelinho que foi desenvolvido no Dialux. Nós fizemos todo o projeto de iluminação, mas aí serviu também para a gente ter uma ideia dele, como um todo. Colocamos aqui a iluminação na entrada, e a subestação de energia elétrica ficaria aqui próxima do muro, logo na entrada, receberia aqui. Junto, próximo dessa subestação aqui de energia elétrica, ficaria também a entrada digamos que seria a caixa principal, né? Ou já seria a caixa seria a caixa onde passaria o cabeamento da fibra ótica, né? Aqui, nesse projeto, né, eu fui aconselhada, né, a fazer um projeto desse, né, com fibra ótica, que já levaria dados e voz. Então, não houve assim, um projeto convencional de telefone. A desvantagem é que, se a fibra ótica rompeu ou por alguma falha, o telefone